Pra subir anderemanai. E Ele manda te dizer que é no hospital, que é na sua loja, que é na sua igreja, que é na rua que você vai, que é aonde você for, você é uma voz que abre o caminho para Jesus passar por ele. Pra subir anderemanai. Ele manda te dizer: eu te dei uma palavra. Que não foi gerada nos dias bons. Oh, xereguederemanai. Mas enquanto Satanás falava, essa voz não vai dar conta. Ela não vai dar conta. A igreja orava. Xereguederemanai. Ele manda te dizer: eu tenho uma poção para a igreja, mas eu tenho uma poção para você. Acende a chama, vem nos restaurar. E come Atos 2, desce aqui neste lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, meu Deus. E come Atos 2, desce aqui neste lugar. Acende a chama, vem nos restaurar. E come Atos 2, desce aqui neste lugar. Acende a chama, vem nos restaurar. Come Atos 2, desce aqui. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Aleluia, graças a Deus. Hoje de manhã eu perguntei se vocês têm costume de fazer isso mesmo com os outros. Porque se for, talvez eu não dê conta de voltar mais. Vocês avisam antes, por favor. Obrigado, viu? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por esta noite. Agradeço ao Senhor por vocês estarem em Pentecostes. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um que esteve em propósitos, para que assim esse culto viesse a atrair a presença do Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida da pastora Ellen, que desde a primeira vez que nos encontramos aqui neste lugar, já tivemos uma identificação espiritual muito grande, e percebo que é uma mulher de Deus, uma mulher muito guerreira, em prol da obra, enfim. Agradeço a Deus pela vida da pastora Bruna, pastor Verli, pelo convite feito, pela confiança a mim. Agradeço ao Senhor por cada irmão, agradeço ao Senhor pela vida do meu pai que está aqui presente. Hoje algumas das meninas da igreja teve como estar comigo pela manhã, mas hoje à noite nós também temos atividades lá na nossa igreja, e não teve como, mas a irmã Lília também está ali. Para mim também não está totalmente, né, desguarnecida. Glórias a Deus que o Senhor sempre levanta os irmãos para estar conosco. Fico muito feliz por rever muitos amigos hoje pela manhã, a Michele, o Bel, e eles prometeram de voltar de noite, estão aqui mesmo, graças a Deus por isso. Rever outros amigos, pastor Tiago, pastora Denise, a Leninha, carinhosamente a gente chama a intercessora
Leninha, né? Não sei como vocês a chamam aqui, mas por muito tempo de caminhada. Fico feliz em ver muitos irmãos, as quais algum tempo eu não via, mas sei que está aqui crescendo, rompendo, frutificando e fazendo diferença no reino. Amém? Mas sem demoras, para não perder o costume, como temos o costume lá na nossa igreja, você que está com a sua Bíblia de papel, eu gostaria que você a levantasse o mais alto que você puder. Amém? Você que está aí, né, armado, munido, revestido. Agradecemos a Deus pela palavra, agradecemos a Deus pelas escrituras, agradecemos a Deus pela santa palavra que foi escrita na eternidade, mas revelada a nós na terra. Com a sua Bíblia de papel, ou você que tem ela no celular, você pode acessá-la aí. Nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O livro é o livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 1. O verso é o verso de número 8. Ó, que legal. Lá na nossa igreja a gente faz também para os pregadores. E aí um certo pregador que eu amo muito a vida dele, um dia pregou, enxugou as lágrimas, deixou no altar e foi embora. Eu mexendo lá na igreja, achei. Aí falei com o William, será que é idolatria levar para casa? Aí o William falou assim, não, pode levar, levei, tá lá. Aí toda vez que eu olho para a toalhinha desse pregador, eu falo, oh, Deus, derrama na minha vida também. E aí, né, o lenço de Pedro curava. Quem sabe a gente pedindo a Deus para virar um pregador bom? Uma hora, né? Uma hora a gente vira. Aleluia. Confessando o coração aos irmãos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ou recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis, ou sereis, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Aleluia! Glória a Deus, você pode colocar a Bíblia no seu assento. Se possível agora, nesse momento da noite, desse culto da noite, dê a mão ao irmão que está do seu lado, amém? Nesse momento de comunhão, nesse momento de culto, irmãos lado a lado, você que está aí, juntamente com o seu irmão, se possível, una os corredores para mostrarmos a unidade da igreja, para mostrarmos que nesse momento, juntos, em um só momento, nós iremos elevar um clamor ao Senhor, pedindo ao Senhor que através da palavra dEle, a palavra dEle fale conosco, a palavra dEle fale aos nossos corações, a palavra dEle ache os nossos corações, que o Espírito Santo nos localize nesta noite, que o Espírito Santo nos ache nesta noite, como Ele encontrou os discípulos reunidos naquele cenáculo. Estamos nós aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, e nós pedimos ao Senhor nesta noite, que o Senhor, ó Deus, venha derramar a porção dobrada do Teu Espírito sobre cada um de nós, e que os nossos corações nesta noite sejam envolvidos pelo Senhor. Portanto, Pai, eu te peço que o Senhor, ó Deus, venha falar aqui neste lugar conosco, porque nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra. Aviva-nos sim, Deus, mas não um avivamento aleatório,
notório. Aviva-nos, ó Deus, mediante a exposição das sagradas escrituras, que a tua palavra se vala nessa noite em nosso ser, em nosso coração, para o louvor e glória do teu nome. Assim nós te agradecemos. Amém. Você pode se sentar. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento e nos fornece um fiel relato a respeito do nascimento e expansão da igreja. Há quase 2000 anos atrás, uma chama nasce na Palestina. Num primeiro momento, apenas alguns naquele lugar foram tocados e aquecidos. Mas à medida que as boas novas foram sendo anunciadas, esse fogo, essa chama, se espalhou por todo o Império Romano. Essa chama cresce e mais tarde passa a se chamar cristianismo. À medida que essa chama cresce, ela atinge Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra, atingindo todo o mundo. Escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, é uma extensão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Atos dos Apóstolos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. É o elo entre a vida de Cristo e a vida da igreja, fornecendo-nos um relato preciso a respeito do que acontece com os discípulos. Vamos perceber que esse grupo pequeno de discípulos, com esta chama e revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles pregaram, ensinaram, anunciaram o Evangelho em sinagogas, mercados, tribunais, escolas, colinas e até em lugares no meio do deserto. É que aonde quer que o Espírito soprasse e os enviasse, eles iam e anunciavam o amor de Cristo, a ressurreição de Cristo, ao coração de pessoas que recebiam e também eram atingidos por esta chama que cada vez mais queimava e que cada vez mais aumentava e que cada vez mais atingia coração de pessoas. E com o vento do Espírito, essa chama, ela se espalhava. Se espalhou tanto que o poder dessa chama que um dia começou sobre a cabeça de cada um que ali estava reunido, ela atingiu o meu coração. Ela atingiu o seu coração. E é por causa dessa chama acesa um dia em nós, é que hoje estamos aqui em Pentecostes, reunidos como igreja, sendo igreja, vivendo o que é igreja, entendendo o que é ser igreja, porque a igreja nasce aqui. Ao
dos Atos dos Apóstolos. É como olharmos para um álbum de família antigo. Sabe quando? Nos reunimos na casa da avó, ou nos reunimos na casa da tia mais velha. E então eles vêm toda vez com aquela mesma caixinha de sapato, com aquele baúzinho feito de madeira pelo avô. E dali nós começamos a tirar fotos. Algumas eram ainda pintadas, algumas ainda em preto e branco. Mas olhamos e percebemos tão grande semelhança entre os familiares. E por que não dizer aquele binóculozinho que tem na casa de vó, que a gente olha assim, e lá ao fundo a gente vê uma imagem pequenininha de alguém da família ainda bebê. E então a gente olha para a geração nova e a gente diz assim: como é parecido, como somos iguais, como fulano parecia com o Tinircim, como ciclano parecia com a tia Fiorina, como eu sou parecido com alguém. Porque quando nós olhamos para o álbum da família, nós conseguimos identificar as raízes, as heranças, as origens. Nós conseguimos perceber com quem nós nos identificamos ao olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos. É como olharmos para o álbum da família, mas ao álbum da família de Cristo. É olharmos para o álbum da família e ver o que esses irmãos nos deixaram de herança e dizer assim: assim como esses homens foram, assim como essas mulheres foram, eu quero ser também. Porque se assim um dia uma chama ali nasceu, a igreja ali nasceu em Pentecostes, eu também quero nascer neste fogo, eu também quero nascer debaixo dessa unção, eu também quero ser revestido por esse poder. Porque a igreja nasce e ela não nasce anêmica, a igreja nasce e ela não nasce faltando alguma coisa, a igreja nasce e ela não nasce da ideia de um ser humano, a igreja nasce e ela não nasce da invenção da cultura daquela época, mas a igreja nasce debaixo do fogo do Espírito, do vento e veemente que enche todo o ambiente. Nasce debaixo dos dons, debaixo das línguas estranhas, nasce debaixo de corações que são batizados para serem fortalecidos, para cumprir uma missão além de Jerusalém, além da Judeia, além de Samaria, até os confins da terra. A igreja nasce, a igreja se levanta e o Senhor Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode se levantar o inferno, pode se levantar principados, pode se levantar potestades, pode se levantar ideologias, pode se levantar as perseguições, mas nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja, ela não vive de entusiasmo. A igreja, ela não vive de empolgação. A igreja, ela não vive de festas. A igreja, ela não vive de momentos. A igreja, ela não vive apenas porque alguém resolveu se reunir com a mesma camisa, com a mesma ideia. Mas a igreja, ela vive, ela prevalece, porque a maior motivação da igreja é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que levanta a igreja, sustenta a igreja, faz a igreja ser igreja. Ele é o dono da igreja, ele comanda a igreja. É Ele o dono da minha vida, é Ele o dono da tua vida, e é Ele que nos trouxe até aqui, e Ele que vai continuar trazendo a igreja gloriosa, adornada, ataviada, até que Ele venha, até que Ele venha. A igreja tem um fundamento, e o fundamento da igreja é Cristo.
Tudo aquilo que não é Cristo não pode fazer parte da igreja, porque Cristo ele deve ser o centro. Cristo deve ser a rocha a qual a igreja se sustenta, porque Ele é a pedra angular, Ele é a rocha inabalável, e é em Cristo que nós devemos e precisamos estar, porque tudo aquilo que não é Cristo é areia. Tudo aquilo que não é Cristo é fragmento. Tudo aquilo que não é Cristo, uma hora se fende. Tudo aquilo que não é Cristo, uma hora vai acabar. Tudo aquilo que não é Cristo, uma hora não se sustém. Mas tudo aquilo que é fundamentado em Cristo irá prevalecer. Porque Cristo é o dono da igreja. E hoje Cristo nos chama a olhar para Ele, a estar nele, a viver nele, a ser dele. Porque a partir do momento que os meus pés estão firmes na rocha que é Cristo, o vento pode soprar, a enchente pode subir, o mar pode vir bravio, a luta pode tentar nos levar, mas se os meus pés estiverem firmes em Cristo, a minha casa não será derrubada. E hoje nós temos a escolha: ou fundamentamos a nossa vida em Cristo, ou fundamentamos a nossa vida na areia. Mas hoje em Pentecostes, eu convido a você firmar os seus pés em Cristo, porque a palavra vai nos dizer que Ele nos tirou do charco terrível, do lamaçal de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha, e hoje você não fica andando escorregando para lá, você não fica andando escorregando para cá, porque você anda firme sobre a rocha que tem te sustentado. O livro dos Atos dos Apóstolos é um trabalho teológico, porque o mesmo vai falar a respeito das obras do Espírito Santo, da ação da graça, das implicações da lei e da lei do amor de Cristo por nós. O livro dos Atos dos Apóstolos não é só um trabalho teológico, mas o livro dos Atos dos Apóstolos também é um trabalho apologético, que traz uma defesa da fé cristã, comprovando e confirmando todas as promessas que outrora Jesus faz. Ficai, pois, em Jerusalém, e sejais revestidos de poder. É que Atos nos mostra um antes Pentecoste e um pós-Pentecoste. É porque quem é Pedro antes do Pentecoste, mas quem é Pedro pós-Pentecoste, é porque as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Pós-Pentecostes, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Atos vem nos trazer afirmações desta obra do Espírito Santo, que reveste a cada um, nos mostrando que isso nos faz ser igreja. E que hoje, a igreja é o maior instrumento de Cristo na terra, para tirar pessoas das exclusões sociais, para tirar pessoas das garras do diabo, para tirar as pessoas do engano, dos sofismas e do pecado. Que a igreja hoje é a maior agente de mudanças aqui na terra. Que a igreja fará a diferença à medida que cada um de nós formos revestidos por esse poder. Que a igreja irá expandir e avançar à medida que entendermos que este poder é o que faz a diferença em nossas vidas. É que Jesus sabia o quanto os discípulos iriam a partir de agora precisar deste poder. É porque nós olhamos para Atos dos Apóstolos e vemos os nossos irmãos, e o que não dizer de Filipe, André, Barnabé, Apolo, Estevão,
que precisaram de ser revestidos para viverem tudo que eles viveriam. Foram mais de 300 anos de duras perseguições contra a igreja. E hoje, muitas das vezes, nós falamos assim: eu estou sendo perseguido na igreja. Tá nada. Eu estou sendo afrontado na igreja. Tá nada. E às vezes alguns irmãos viram para nós e falam assim: ô pastora, eu quero desistir, porque eu tenho levado muitas pedradas no meu ministério. Quantos de nós também já não falamos isso? Eu estou sendo muito apedrejado no meu ministério. Mas aí vem alguém bondoso, equilibrado, sensato, e fala assim com a gente assim: sabe por que você está levando muitas pedradas? Porque você está dando muitos frutos. E aí é por isso você que está levando muitas pedradas. E aquilo conforta o nosso coração. Não que não deva confortar. Mas quando eu olho para o livro dos Atos dos Apóstolos, eu vejo o irmão Estevão que corajosamente levou pedradas. E foram pedras de verdade. Não foram só palavras. Não foi só cara feia. Não foi só afronta. Não foi só uma crítica. Ele levou pedradas de verdade. Estava lá Estevão discursando e fez um discurso preciso. Fez um discurso certo. Fez um discurso autêntico. Fez um discurso verdadeiro, mas incomodou os fariseus da época. As pessoas da época se reuniram e pegaram pedras de verdade e lançaram contra o nosso irmão Estevão. E estava lá Estevão sendo apedrejado. Pá! Pá! Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, a palavra vai nos dizer que ele via os céus abertos. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhava para os céus e via Jesus ao lado do Pai. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele via a glória. Enquanto ele estava sendo apedrejado, o rosto dele resplandecia como de uma luz. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele via a glória, porque a chama que um dia foi acesa no coração de Estevão o fez convicto o suficiente para morrer pela causa. Não foi qualquer chama, ele carregava a chama do Espírito em seu coração, que o deu coragem para morrer pela causa. Mas agora está aqui a gente, em pleno século 21, crente mimizento, crente chato, crente aborrecido. Ninguém pode te falar mais nada, ninguém pode te criticar mais, ninguém pode te corrigir mais, porque você vira e fala: tô sendo apedrejado. Tem hora que nem fruto tem, só tem folha, mas acha que está arrasando. Mas a gente olha para o Estevão que não fugiu da causa. A gente olha para o Estevão que corajosamente morreu pela causa. O que dizer de Paulo? Quando eu olho para o livro do Atos dos Apóstolos, eu quero fazer um compromisso com você nessa noite. Eu quero que a partir de hoje você leia o livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu não quero que você leia da mesma forma. Pastora, mas eu já li o livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero convocar você a ler o livro dos Atos dos Apóstolos como você nunca leu, com o coração em chamas diante de Deus, olhando para a bravura desses homens, olhando para essas pessoas, entendendo o que é que essas pessoas tiveram, o que é que essas pessoas receberam, o que é que levaram esses homens a crer, a ponto de morrer pela causa. 3 viagens missionárias. Nas 3 viagens, todas elas, Paulo teve luta. O que dizer do nosso irmão Tiago, que a cabeça rolou? O que dizer do nosso irmão Pedro, que foi parar na prisão? O que dizer do nosso irmão Silas, que foi açoitado? O que dizer da história da igreja, onde pessoas bravamente eram jogadas dentro do Coliseu e elas não tinham direito de dizer nada, mas enquanto elas morriam, elas glorificavam o nome do Senhor. E dentro de mim eu me pergunto: que chama é essa? É que
um dia essa chama também foi acesa em mim. É que um dia essa chama também foi acesa em você. E é que um dia essa chama nasceu dentro do teu coração. E alguém talvez disse assim, não vai durar. Só que passou um mês. Passou 2 meses. Passou 3 meses e você continuou. É que se passaram 6 meses. Passaram 1 ano. Passou 2 anos, mas alguém disse, agora ele desiste. Agora ela desiste. Agora ela não continua. Mas passaram-se 3 anos. Passaram 4 anos. Passaram 5 anos. E talvez teve dias, sabe, dias. Que até você mesmo olhou para dentro de você e viu só um carvãozinho lá no fundo da churrasqueira, sabe? Quase se apagando e virando cinzas e pó. Mas você aguentou. E se passaram 10 anos? E se passaram 20 anos? Fogo arderá sobre o altar. E se passaram tantos anos? Sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. E essa chama não apagou. Sabe por que não apagou? Porque quem acendeu essa chama não foi você. Quem acendeu essa chama foi ele. É que quando o sacerdote prepara o altar, ele levanta o altar do sacrifício, ele traz a lenha, ele traz o cordeiro. Aí o sacerdote apresenta a Deus. Mas não é o sacerdote que risca o fogo. É o fogo que vem para o altar. Sabe por que não apagou ainda? Porque quem acendeu essa chama não foi você. Sabe por que não apagou ainda? Porque quem acendeu essa chama não foi pastor. Sabe por que não apagou ainda? Porque quem acendeu essa chama não foi seu amigo. Quem acendeu essa chama não foi seu pai. Quem acendeu essa chama não foi sua mãe. Sabe por que não apagou ainda? Porque quem acendeu essa chama foi ele. 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 Essa chama não se apaga e não se apagará. Pode ser que você chegou aqui, tá quase apagando. Pode ser que você chegou aqui e tá como aquele carvãozinho de final de churrasco. Mas estamos em Pentecoste. E eu já ouço o som vindo, ó. E eu já ouço um som vindo, ó. Vento, 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 vento e veemente e impetuoso. Vento que sopra e aquece esse coração agora. Não sei se está frio, não sei se está gelado, não sei se entrou desanimado, não sei se entrou quase apagando, mas hoje a chama acende. A chama acende. A chama acende, 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 acende. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não.
É que o mesmo Jesus que sustenta a igreja, é que o mesmo Jesus que acendeu essa chama em nós, Ele nos chama: vinde. Mas Ele também nos diz: ficai. Mas Ele também nos diz: ide. É que Jesus, Ele nos chama: vinde. Vinde. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, bebam de graça da água que eu lhe der. Vinde, vem. É que hoje Ele nos chama: vinde a mim, tome a sua cruz e siga-me. É que Ele diz: vinde e vê. Vinde e experimentai de mim. Vinde e eu mudarei. Vinde e eu restaurarei. Vinde e eu sararei. Vinde e eu libertarei. Vinde. Só vem. Mas esse mesmo Jesus também que nos chama a vir, Ele também nos convida a ficar. Porque Ele não quer só que você venha, mas Ele quer que você fique. E ficar significa permanecer. Ficar significa ser constante. Ficar significa aguardar. Portanto, hoje o mesmo Jesus que te diz: vinde, é o mesmo Jesus que te diz: fica. Tá doendo? Fica. Tá sangrando? Fica. Tá difícil? Fica. Tá um pouco desanimado? Fica. Não tá suportando o processo? Fica. A comunidade de fé não tá tão legal agora? Fica. Só não saia da posição. Só não saia da posição. Ficar. Pois em Jerusalém e serás revestidos de poder. Fica até que do alto sejam revestidos de poder. Fica. Permaneça. Esteja. Até me tornar esse lugar, eu não preciso sair, é só você ficar. Fica. Hoje o Senhor está nos convidando a ficar até que do alto sejam revestidos de poder. É que Jesus te chamou para vir, mas você decidiu ficar. E se você decidiu ficar, o até que de Deus vai te achar. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Fica até que o milagre chega. Fique até que a solução apareça. Fique até que a resposta te encontre. Fique até que o extraordinário venha. Fique até que o sobrenatural apareça. Fique até que o amanhã chegue na tua vida. Fique até que a esperança se restabeleça. Eu te peço hoje, não desista, permaneça, fica. Esse lugar, eu não preciso sair. Aguenta! Fica! Uns desistiram, outros foram para casa, outros tinham afazeres, outros tinham mais do que cuidar, mas alguns ficaram até que fica. Alguém do seu lado vai desistir, alguém do seu lado vai tentar te desanimar, alguém vai falar não é para você, alguém vai dizer pare de orar, alguém vai dizer não faça mais propósitos, alguém vai dizer para que isso tudo, mas hoje Deus está
Fica. Esse lugar, até me tornar esse lugar. Hoje ele está Eu dizendo, não preciso sair, é só você ficar. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E tudo aquilo que pedirem em meu nome, receberás. Existem bênçãos que é só para quem permanece. Existem bênçãos que é só para quem fica. Existem bênçãos que é só para quem espera o até que de Deus. Existem bênçãos que outros não verão, mas os teus olhos contemplarão, porque você resolveu ficar. O Senhor nos chama a vir. O Senhor nos ordena a ficar. Ficai, pois, em Jerusalém. Mas o Senhor também nos diz, vai. Ide. Ele disse para a mulher do fluxo de sangue, vai. Ele disse para o cego Bartimeu, vai. Ele disse para tantos, vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te libertou. Vai, a tua fé te sarou. É que para alguns Jesus pediu para vir, para outros ele pediu para ficar, mas a alguns ele comissionou a ir. Ele disse, vai. Jesus poderia dizer àquelas pessoas, agora que eu já fiz o que fiz por você, eu quero que você fique do meu lado, eu quero que você permaneça comigo. Mas Jesus, ele nos dá escolha. Jesus, ele estava dizendo para eles, teve o tempo que vocês vieram, teve o tempo que vocês ficaram, mas agora chegou o tempo de vocês irem, porque com os discípulos foram assim. Ele fez o convite, vinde, eles vieram. Ele fez o convite, ficar, e eles ficaram. Mas ele também disse aos discípulos, ide por todo o mundo e anuncie o evangelho a toda criatura, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que hoje Deus está dizendo, casa do Abba, vocês vieram, casa do Abba, vocês ficaram e permaneceram. Agora vai, casa do Abba, debaixo do meu poder, debaixo da minha autoridade, debaixo da minha unção. Vai! Vai e anunciem o Cristo que morreu. Vai e anunciem o Cristo que ressuscitou. Vai e anunciem o Cristo que um dia voltará para buscar a sua igreja. Existirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. É verdade, é verdade. É verdade. Que um dia todos nós que estamos aqui já foram despidos. É que no Éden, Adão esteve nu diante de Deus. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Adão, ele confecciona uma roupa para esconder a sua nudez. Adão faz uma roupa de folhas, mas confecções humanas não conseguem cobrir a nossa nudez. É que roupas humanas não nos vestem. E no Éden todos nós fomos desvestidos. No Éden todos nós fomos despidos. No Éden todos nós fomos achados nus. É porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É que Adão tentou impressionar a Deus usando roupas de folhas. E folhas não impressionam Deus. Lembram que um dia Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque tinha folha, mas não tinha fruto. Não adianta termos folhas, mas não termos fruto.
Porque o que é gerado do Espírito não traz folha, o que é gerado do Espírito traz fruto. Então Adão reconhece o estado que estava. É que a misericórdia, ela nos desveste. A misericórdia, ela nos despe. A misericórdia nos deixa nus diante de Deus. Mas Cristo, Ele nos veste. Um dia, estivemos despidos diante de Deus. Mas Deus confecciona uma roupa para Adão. E essa roupa que Deus confecciona para Adão, o veste. O veste. Era uma pele de cordeiro. Era a pele de um animal. Apontando que um dia Cristo nos vestiria de salvação. Porque pela misericórdia somos despidos. Mas pela graça somos vestidos. A cruz nos despe. Mas a ressurreição nos veste. Na cruz fomos despidos. Despidos da culpa, da maldição, despido do pecado, despido do erro. Mas para isso Cristo precisou estar nu na cruz. As roupas dele foram despidas. As suas roupas foram arrancadas e agora na cruz ele está nu. Mas na sepultura ele está vestido. E na ressurreição ele está vestido de glória. É porque a cruz nos despe, mas a ressurreição nos veste. Foi assim com José, despido, vestido. Despido e vestido. O pai dá uma túnica, os irmãos os despe. Potifar o veste. Potifar o veste, a mulher o despe. A mulher despe, a cadeia veste. A cadeia veste, os serviçais os despe, para ele se encontrar com Faraó, e Faraó o veste de novo. Até que uma hora, José recebe uma veste, que não tira mais da posição a qual ele foi colocado. Que ao longo da nossa trajetória com Cristo, somos despidos e vestidos. E hoje ele vai entrar aqui e vai despir alguns. Não se preocupe. Hoje ele vai entrar aqui e vai vestir alguns. Outros hoje mesmo serão despidos e vestidos. É que a cruz nos despe. A ressurreição nos veste. Mas o cenáculo nos reveste. Hoje ele vai despir uns, ele vai vestir a outros, mas ele vai revestir a todos, a todos, a todos, porque todos foram cheios, 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 cheios de poder. O Éden despe, Cristo veste, o poder veste, a cruz despe, a sepultura veste. Na cruz Jesus é sem roupa, mas na sepultura é a roupa sem Jesus. Porque a roupa da terra, o pano de José de Arimateia, não veste ele mais. A cruz despe. A ressurreição nos veste. Mas no cenáculo, o ficar, o permanecer, o estar, reveste, 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 reveste. A morte venceu.
Revestidos de poder. 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 Te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Encontrados em pecados, nus. Encontrados em Jesus, vestidos. Mas encontrados pelo Espírito Santo, revestidos. É que quando a gente aceita Jesus, Ele nos encontra nu. Vou fazer igual eu fiz de manhã, porque deu certo. É porque quando a gente encontra Jesus, a gente está nu. Aí Jesus, que é o Cordeiro, vem e nos veste. Tira a veste da dor, tira a veste da viuvez, tira a veste da vergonha, tira a veste do pecado. Nos veste. Quando Ele nos veste de vestes de alegria e de louvor. Porque não tem um salvo em Cristo que não é feliz. Não tem um salvo em Cristo que não é alegre. Está na prova, está alegre. A alegria da salvação, sabe? Não tem nada, não tem. Não tem nada melhor, não tem nada maior que a alegria da salvação. Eu sou alegre. Por quê? Porque eu sou salvo. E essas são as vestes da alegria que o crente leva. Mas só que só vestido você não vai conseguir muito não, tá? Só vestido você vai até um certo ponto. Só vestido você vai até alguns lugares. Só vestido você vai acessar só algumas coisas. Só vestido você vai conseguir umas coisas, mas talvez outras não. Mas tudo bem, você está vestido. Mas mais do que estar vestido, hoje o Senhor está dizendo, você precisa estar revestido. Porque o revestimento é a roupa de guerra. Porque o revestimento é a couraça da justiça. Porque o revestimento é o que você paga preço para ter. É o sapo que você engole. É o camelo que você tem que engolir. Revestimento custa caro. Mas ei Pedro, saiu da prisão. Não deixa a capa para trás não, pega a tua capa. Ei Paulo, tá no fim dos teus dias. Traz a tua capa. Ei Elias, reveste da capa que vem do alto. Ei Eliseu, vai precisar de revestimento. Porque o revestimento vai te habilitar para a guerra. Só quem é revestido vai para a guerra. Porque crente é assim. Um dia tá com veste de alegria, mas outro tá com a roupa da guerra. Mas a roupa da alegria não anula a tua guerra. Mas também a roupa da guerra não anula a tua alegria. Seja com roupa de alegria, seja com roupa de guerra. Porque o crente é assim, de fé em fé. De glória em glória. De luta em luta. De vitória em vitória. De deserto em deserto. De manancial em manancial. É que a vida da gente é assim. Um dia é a guerra, outro dia é a alegria. Alegria não anula a guerra. Guerra não vai anular a veste de alegria. Não vai. Não vai. Não vai.
verão, eu não preciso de revestimento. No verão, eu não preciso de muita roupa. No verão, eu não preciso de casaco. No verão e na primavera, eu não preciso de capa. Mas você vai precisar de revestimento. Porque uma hora o frio chega. Uma hora o inverno chega. Uma hora o outono chega. As folhas caem. O gelo vem. Talvez chegou aqui nu. Talvez chegou aqui só vestido. Mas hoje Deus vai tirar você deste lugar. Revestido de graça. Revestido de unção. Revestido da presença. Revestido de glória. Revestido do que vem do alto. Revestimento. Eu gostaria que você ficasse sobre seus pés. Porque há revestimento. Revestimento. Estamos em Pentecostes. E hoje há para a sua vida nessa noite revestimento.